A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e amigos, muito bem-vindos ao nosso canal. Olha, o vídeo de hoje é sobre a lição de número 8 da revista Betel Dominical desse trimestre, essa que eu tenho aqui em minhas mãos e que trata sobre o movimento pentecostal. E o tema da lição de hoje é o avivamento da Rua Azusa, de onde o fogo pentecostal se espalhou pelo mundo. Vamos ao nosso plano de aula. Verdade central da lição. Meus irmãos, olha, o ponto-chave que eu separei é que o templo da Rua Azusa foi o epicentro do derramamento do Espírito Santo no século XX. Nós vimos isso tanto na lição 7 quanto na lição de agora, que o mundo estava na expectativa de um avivamento espiritual desde o final do século XIX. E é claro que muitas experiências com o Espírito Santo já tinham acontecido. No ano de 1901, nos Estados Unidos, o Espírito Santo foi poderosamente derramado sobre a irmã Agnes Osman e ela falou em outra língua. Mas foi a partir do ano de 1906, especificamente a partir do Templo da Rua Azusa, número 312, que o avivamento espiritual se espalhou pelo mundo. Milhares de pessoas interessadas pela presença de Deus no meio do povo e unidas na expectativa do batismo no Espírito Santo, foram atraídas para o mesmo endereço e então, finalmente, o fogo pentecostal incendiou o mundo. Principais ensinamentos da lição. Meus amigos professores, eu destaco os seguintes pontos. Foi Charles Parham quem formulou a doutrina sobre o falar em línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Falar em línguas é uma das marcas do pentecostalismo e foi Parham quem estudou e sistematizou essa doutrina como sendo uma experiência diferente da conversão, ou seja, a pessoa não é batizada no Espírito Santo e fala em línguas obrigatoriamente no mesmo momento em que é tocada pelo Espírito Santo e aceita a Jesus como Salvador. Isso pode ou não acontecer em outro momento. Ele também considerava o falar em línguas como a prova de que o cristão recebeu o batismo no Espírito Santo. William Seymour, seu aluno, aprendeu tudo isso com Parham no ano de 1905. Nós vamos ver isso no tópico 2 desta revista. Meus amigos, eu aproveito aqui o momento para trazer para vocês duas curiosidades, ok? Olha, eu vou deixar todos os dados dos livros que nós consultamos e vai ficar aqui na descrição do vídeo, ok? A primeira está lá no dicionário do movimento pentecostal, que fala que Seymour defendia que a evidência do batismo no Espírito Santo não era apenas o falar em línguas, mas envolvia também a manifestação do fruto do Espírito na vida da pessoa. E a outra curiosidade está na declaração de fé das Assembleias de Deus, que afirma que o falar em línguas é somente a evidência inicial e cita outras evidências como o fruto do Espírito, a manifestação dos dons. Outro ensinamento da lição que eu também destaco é que o avivamento iniciado na Rua Azusa impulsionou a expansão do Evangelho. O resultado do derramamento espiritual no ano de 1906, no templo da Rua Azusa, é muito semelhante ao resultado do Pentecostes do Novo Testamento. Sobre Atos 2, o comentário bíblico de Wesley diz, abre aspas,
A igreja primitiva não tinha nada do que consideramos essencial para o sucesso hoje. Propriedades, dinheiro, influência política e status social. No entanto, ela ganhou multidões para Cristo e viu a implantação de inúmeras igrejas por todo o mundo romano, fecha aspas. A igreja de William Seymour, você acha que, humanamente falando, tinha tanto a oferecer aos ouvintes? Claro que não. Mas quantas pessoas foram alcançadas pela mensagem? Quantas vidas foram transformadas? E quantas igrejas foram abertas em todo o mundo? Olha, meus amigos, lembre-se de uma coisa. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. 1 Coríntios 1, 27 e 29. O que quero que os alunos aprendam? Meus irmãos, os alunos, na minha opinião, devem compreender que o Espírito Santo transforma vidas e une pessoas, apesar das barreiras e diferenças humanas. A história do movimento pentecostal, e mais especificamente desse período retratado na lição de número 8, mostra que nenhuma lei, nenhum preconceito, nenhuma deficiência humana é capaz de impedir o Espírito Santo. William Seymour era cego de um olho, mas o Espírito Santo o capacitou e deu a ele uma visão extraordinária. Ele enfrentou o racismo a vida toda e a segregação racial quando quis entrar em uma sala de aula para aprender sobre a Bíblia e sobre o Espírito Santo. Mas, mesmo assim, ele fundou uma igreja que promovia justamente a integração entre todas as pessoas. No templo da Rua Azusa, todos eram iguais. Não importava a etnia, a cor da pele, se era homem ou mulher. Todos sentavam juntos, adoravam a Deus em comunhão e compartilhavam a maravilhosa experiência do batismo com o Espírito Santo. A lição mostra que quando nos rendemos ao poder do Espírito Santo, a nossa mente e vidas são transformadas e somos capazes de nos unir na mesma fé, em um único corpo, adorando o único Senhor. Eu também destaco que obedecer é essencial para ser cheio do Espírito Santo. Desde o Pentecostes, em Atos 2, vemos que é necessário obedecer ao Senhor para receber a promessa. Pense comigo uma coisa. Os discípulos que caminharam com Cristo já eram convertidos, certo? Eles tinham o nome escrito nos céus, conforme Lucas 10, 20. Eles estavam debaixo da bênção, já tinham até recebido o Espírito Santo, conforme João 20, 22. Mas ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Jesus ordenou que eles ficassem em Jerusalém para receber a promessa e foi exatamente o que eles fizeram até serem cheios do Espírito Santo e começarem a falar outras línguas. Eu tenho a convicção, meus irmãos, que também foi assim com Seymour e tantos outros cristãos que iniciaram esse grande movimento pentecostal no século passado. Eles creram e obedeceram à voz do Espírito Santo. Pontos para refletir e debater em sala. Meus queridos professores, como é que a gente pode ajudar o aluno a entender melhor os principais assuntos dessa lição a partir do ponto de vista dele mesmo? Eu respondo,
na minha opinião, é promovendo debates, fazendo perguntas, pedindo opinião, colocando os alunos para pensar. E as minhas sugestões de perguntas que podem ser feitas nesse momento de debate e reflexão são estas. Nos dias de hoje, como podemos buscar e viver um avivamento genuíno? Outro questionamento. Existe alguma divisão ou preconceito dentro da nossa igreja? Por que isso acontece? Como podemos superar essas barreiras e viver em comunhão? E uma última pergunta que eu acho até mais difícil é: como sabemos se o impulso de falar em línguas vem da carne ou do Espírito Santo? Olha que extraordinário. Coloque os alunos para pensar. Aproveite esse momento e faça um grande debate em sua sala e que a sua escola, a sua aula, seja cheia da presença do Espírito Santo. Esta aula vai fazer diferença na vida dos seus alunos, eu tenho certeza. Aplicações práticas para o aluno. Meus amigos professores, olha, no último tópico do plano de aula da lição de número 8, eu deixo as seguintes sugestões para você inspirar e desafiar seus alunos a colocar em prática. Vamos lá. Primeiro, orar a Deus em prol de um avivamento coletivo em nossas igrejas. Segundo, viver em comunhão com outros cristãos. E terceiro, buscar o batismo no Espírito Santo. Bem, meus irmãos e amigos, que aula maravilhosa, não? Chegamos então ao final desse desafio, de mais um desafio da lição. Olha, se você está gostando desse vídeo, dos vídeos anteriores, eu convido a você a se inscrever em nosso canal. Eu também peço para você se lembrar de baixar os arquivos que nós disponibilizamos tanto na descrição do vídeo quanto no comentário fixado aqui no YouTube. E antes de me despedir, eu quero te fazer uma pergunta. Tem alguma coisa que está te incomodando? Você está com alguma enfermidade física ou emocional? Quem sabe você está se arrastando, você vem já no segundo mês do ano, estamos caminhando para o final, e você está com algum peso dentro de você, você está carregando um fardo que não lhe pertence. Olha, Jesus morreu na cruz do Calvário e já levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados foram perdoados. Você não precisa carregar esse fardo. Acredite em Jesus Cristo, acredite no poder do nome de Jesus Cristo. Pela fé, eu digo a você neste momento, descanse o seu coração, coloque a mão no seu coração agora e receba essa palavra de estímulo de fé. Descansa, porque a paz que só Jesus pode dar, que só o Espírito Santo tem, há de vir sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios e sobre o seu ministério. Tudo vai dar certo na sua vida. Basta você acreditar, tomar posse, porque para tudo há um tempo determinado. Se chegou hoje o tempo de Deus e o propósito de Deus, tome posse, você vai receber uma grande bênção nesta semana. Depois escreve aqui nos comentários, encaminhe esse vídeo para outras pessoas que você sabe que está passando por alguma dificuldade, e a mensagem é essa: descansa, descansa, porque Ele já tomou sobre si as nossas dores e Ele nos garante a certeza de que nele nós descansamos, nós temos a cura, nós temos a paz que nós tantos almejamos. Olha, Deus te abençoe. Até o próximo desafio da lição.